Bom, estamos iniciando a unidade 4, né? Que é a nossa última unidade. Não sei se vocês já fizeram as atividades, já leram, mas é bem simples, é bem fácil de entender. E vai abordar, né? Quais são os tipos de vegetais, frutas, a diferença entre eles, tubérculos, oleaginosas e as proteínas de origem animal. Por quê? A gente tem que saber e tem que lembrar de todos na hora que a gente vai calcular uma dieta. Por quê? Após a gente fazer uma anamnese, né? Pegar toda a rotina do nosso paciente, questão de horários de refeições, locais de refeições, preferências alimentares, aversões alimentares, qual é o objetivo desse paciente, né? Alguns é perda de peso, alguns é ganho de massa magra, alguns é porque estão gestantes, alguns é porque crianças que não se alimentam bem, a mãe já não sabe mais o que fazer, enfim. Independente do objetivo, tem que estar muito bem, bem assim, como é que se diz? A gente tem que saber, não tem para onde correr. Quais são os grupos alimentares e qual a importância de cada um, né? E qual a quantidade de cada um que a gente deve ofertar neste plano alimentar. Aí nós temos a tabela, a pirâmide alimentar, né? O que a pirâmide alimentar, geralmente, a brasileira nos mostra? O que está na base da pirâmide? O que a gente deve consumir em maior número? Que são 6 porções por dia. O que, gente? Os carboidratos. Tá, fala carboidratos. Mas e aí? Qualquer carboidrato? Hein? Qualquer carboidrato é liberado na base? Pode ser um doce, pode ser um brigadeiro, pode ser uma Coca-Cola. É carboidrato. E aí? Hein, gente? Bora? O que está na nossa base, da nossa pirâmide, que a gente deve consumir 6 refeições, 6 porções por dia, em diferentes refeições? Hein, gente? Analice, Beatriz, Kathleen, Maria Luísa, Maria Tereza, vocês estão aí? Bora? Hein, gente? Respondam. O que está na base da nossa pirâmide? O que está no topo da nossa pirâmide? O que significa a nossa pirâmide alimentar? O que significa o guia alimentar desenvolvido agora por último pelo Ministério da Saúde? E aí, o que está na base? É Coca-Cola? É brigadeiro? É bala? É o quê? Gente, estão me ouvindo? Vocês estão aí ou vocês estão só logados e não estão aí? Eu posso considerar, então, a aula dada e cancelar a aula? Como é que é? Preciso da participação de vocês. Ou vocês não estão me ouvindo? Pães, cereais, arroz, batata. Certo. Então, isso está na base da pirâmide alimentar, que a gente deve sempre lembrar dela na hora de preparar o nosso cardápio. Nesta base, nós temos os tubérculos, né? Que são o quê? Aipim, batata doce, batata inglesa, inhame, que é tão utilizada principalmente nos lanches, café da manhã, café da tarde, aqui na nossa região, né? Já em outras regiões são consumidos mais na forma salgada no almoço e no jantar.
Então, a gente tem que sempre lembrar aí das posições na pirâmide, das porções diárias recomendadas, né? Qual é o objetivo, como que está o intestino desse paciente, se funciona bem, se não funciona. Nunca esquecer do consumo de água, se está dentro do padrão recomendado, geralmente de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, tudo isso não pode esquecer. E essa unidade 4 é só para fixar, para que vocês consigam identificar e fixar quais são os produtos de origem vegetal e animal, né? A que grupo eles pertencem? Eles têm mais o quê? Mais carboidrato, mais fibra? Como que é o índice glicêmico? Eles têm características antioxidantes? Eles têm características anti-inflamatórias? O que eles têm de bom? Né? Por que eu devo inserir isso no planejamento alimentar como uma forma de um tempero, de um suco, de um chá? Então, é isso aqui que vai abordar. Mas eu preciso da participação de vocês, porque senão a aula não vai fluir. É como se a gente estivesse na sala de aula. Tá bom? Quero ninguém mudo, não. Quero todo mundo conversando. Então, vamos lá. Composição dos produtos de origem vegetal, parte 1. É importante que você conheça os diferentes tipos de alimentos que temos à disposição, para que cada vez mais possa pensar em cardápios mais variados. E, claro, como futuro nutricionista, é fundamental que aprenda sobre os diferentes alimentos e sua composição. E é isso que a gente vai fazer. A gente já viu carboidrato, proteína e lipídio, né? A gente viu o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, o que eles são formados, né? Agora a gente vai ver o que tem nos vegetais. A gente tem nos vegetais predominantemente o quê? É carboidrato, é proteína, é lipídio, o que é? Por que os vegetais são tão importantes? Ok, gente? Ok. O Brasil detém cerca de 23% de espécies vegetais existentes no mundo. Entretanto, a falta de informações e dados científicos sobre muitos vegetais nativos, né? Vegetais que só existem aqui, que não tem estudo, não se tem uma comprovação de benefícios ou de malefícios que determinados espécies vegetais podem causar no ser humano. Por quê? Porque nós temos pouco incentivo para pesquisa, né? Pouco interesse de pesquisar, de estudar, principalmente coisas novas. A gente já tem agora um grande avanço na parte dos fitoterápicos, né? Os cursos de fitoterapia, pós-graduações em fitoterapia, profissionais que podem estar receitando, né, fitoterápicos. Por quê, gente? A gente tem que olhar para o passado. Antigamente não tinha farmacêutica, antigamente não tinha manipulados químicas, né, no geral. Como que os índios sobreviviam? Como que eles curavam? Como que eles se tratavam? Era tudo com folha, era tudo com chá, com folha, com mistura. Então, a nossa região, principalmente a região amazônica, é tão disputada justamente por conta disso. Tem muitas espécies vegetais que só existem aqui, que ninguém nem conhece. E provavelmente é a cura de muitas e muitas doenças, né? Quem sabe até do câncer, quem sabe até da AIDS, que ninguém descobre. Porém, tem que ter incentivo para a pesquisa, tem que ter interesse do brasileiro pesquisar. Aí o que acontece? Vem essas ONGs, né? Vem esses estrangeiros que estão cada vez mais descobrindo, estudando e divulgando. Por um lado é bom, mas até então não sabemos onde isso pode chegar, porque pertence à nossa região. Mas a partir do momento que uma pessoa de outro país vem, estuda, descobre, né? Vai ser para o bem de toda a população mundial, porque se descobriu que tal folha, ou se descobriu que tal fruto faz bem para tal patologia, vai ser ótimo. Porém, será que é possível ter uma plantação
ter uma cultura desse tipo de folha, desse tipo de fruta em qualquer região do mundo, ou se ela é nativa da nossa região e ela só sobrevive, só se desenvolve na nossa região com a nossa temperatura. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração, né? Porque é muito importante que se estude, é muito importante que se divulgue, mas muitas vezes eles acabam omitindo por conta disso, com medo de ter invasão, de ter até briga mesmo por conta de terra, querendo esse espaço, porque é riquíssimo, né? Infelizmente, nós não temos essa cultura e nem esse incentivo para tantas pesquisas, que talvez a gente poderia estar salvando muitas e muitas vidas, né? Se a gente já tivesse conseguido catalogar aí todos os vegetais possíveis encontrados e tudo de bom que eles teriam, né? Então, vamos lá. Outra realidade do nosso país é que as matérias-primas alimentares são subutilizadas, tanto em relação à alimentação como fonte de nutriente, quanto seu possível valor comercial. Porém, não podemos nos esquecer de que na nossa alimentação a maioria das substâncias naturais promotoras de saúde são de origem vegetal, né? Aí se fala que no Brasil as nossas matérias-primas são subutilizadas, justamente isso. Falta muito estudo. A gente sabe, assim, algumas verduras de verde escura tem cálcio, tem ferro, né? Alguns tipos de alimentos são anti-inflamatórios, são antioxidantes. Mas será que, por exemplo, na folha de uma beterraba, na folha de uma cenoura, na folha de qualquer fruto, será que nessa folha não tem uma quantidade maior ainda de uma substância que está presente no fruto? Será que a gente não está jogando fora, poluindo o meio ambiente, se a gente poderia estar acrescentando isso na nossa alimentação? Então, assim, falta muito estudo e é muito subutilizado por conta disso. A gente gera muito lixo, a gente não faz reaproveitamento, né? Casca. Cair, gente. Parte. Hein, gente? Eu ouvi a Professora, eu não sei se é só para mim, mas a ligação tá muito ruim, tá falhando a sua voz. caiu aqui, né? Agora. Eu estava falando sobre a subutilização que a gente desperdiça. Deu para você entender essa parte? Ainda não tá dando para entender. Tá cortando muito. Eu não tô entendendo nada. Voltei. Melhorou minha voz? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Deixa eu colocar o slide de novo. Então, como eu estava falando, no Brasil tem poucos estudos, tem pouco investimento. A gente subutiliza, né? Talvez uma folha, uma casca, uma semente poderia ser utilizada para outros benefícios, né? Que a gente muitas vezes não conhece, não utiliza, e vai para o lixo. E com isso a gente gera mais lixo, polui mais o meio ambiente e poderia estar alimentando muito mais pessoas e fortalecendo a imunidade, né? Protegendo de algumas patologias. O pouco que se estuda, o pouco que a gente sabe,
é justamente que os orgânicos mesmo a gente deve consumir, né, com casca, tem os benefícios de semente de abóbora, por exemplo, torrada, tem vários benefícios de várias partes que a gente ignora, que a gente, né, transforma em lixo. E isso tudo aí uma falta de interesse mesmo, que deveria ter mudado, né, essa mentalidade. Mas aí é muito importante, né, no geral, os alimentos de fonte vegetal, justamente porque são os que a gente mais utiliza na nossa refeição, né? Quando a gente para pensar aí, arroz, feijão, trigo, que mais? As folhas em geral, os frutos, né? Os legumes, tudo é origem vegetal, tudo vem da terra, é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né? Os óleos, óleo de soja, óleo de girassol, azeite de oliva, tudo vem da natureza, tudo é plantado. Então, tudo é de origem vegetal, né? Então, a gente utiliza praticamente a nossa alimentação toda. Aí vem a complementação, né? Que, de acordo com a nossa pirâmide alimentar, são 2 porções só por dia, de origem animal, que seria carne em geral, né? Carne de origem animal, ovos, leite, derivados do leite, manteiga, queijos, enfim. É o que a gente consome menos, ou deveria consumir menos, pela questão do colesterol, por ser muito calórico, né? Por poder gerar doenças cardiovasculares quando consumidos em excesso. Então, quando a gente para pensar, aí mais de 80% da nossa alimentação é de origem vegetal. Então, é muito importante vocês entenderem quais são esses grupos alimentares, o que eles têm de bom, né? E para quando vocês forem elaborar qualquer plano alimentar, ter bastante variedade desses alimentos. Poder explorar bastante essa variedade de alimentos. Por quê, gente? A maioria das pessoas, infelizmente, acham que salada é alface e tomate. Acham que fazer dieta é comer peito de frango sem nada, grelhado, sem gosto de nada, seco, ressecado, e alface com tomate. Aí elas começam a fazer essa dieta. 1 semana, 2 semanas e enjoam. Por quê? Porque elas não têm o hábito, às vezes nem conhecem. Eu tenho amigas minhas, gente, médicas, que fazem medicina, que já são formadas, que nunca viram uma berinjela na vida, que nunca viram um jiló na vida, não sabem nem o que é. Então, é cultural. Tem algumas famílias que não têm o hábito de consumir frutas, verduras, né? Não levam os filhos em mercados, em feiras, porque criança geralmente é curiosa, pergunta, que é isso, né? E muitas vezes é uma família que não tem essa relação de levar filho para fazer compra, ou a criança mesmo não tem muito interesse em saber, não tem muita curiosidade de experimentar, e aí viram adultos com paladar infantil, adultos que não conhecem a variedade que tem de frutas, de verduras no mundo, né? Então, é muito importante vocês conhecerem toda essa variedade e conseguir explorar isso, colocar de forma variada nas dietas, para que fique mais fácil essa mudança de hábito alimentar, né? Mudar mesmo o hábito, aprender a consumir. Por quê? Por exemplo, tem muitos tipos de alimentos que a gente pode consumir tanto cru quanto cozido, né? Que ele muda tanto a aparência quanto o sabor. Por exemplo, um repolho cru tem uma aparência, um sabor completamente diferente de um repolho refogado. A couve crua tem a textura diferente da couve refogada. A beterraba ralada crua tem um sabor e a textura completamente diferente da beterraba cozida. A cenoura, a mesma coisa. A gente tem vários tipos de legumes, de verduras, que elas mudam completamente, tanto a aparência, quanto o sabor, quanto a textura, dependendo da forma que são preparadas, cortadas. Então, tudo isso vocês têm que explorar bastante para conseguir fazer uma dieta variada para que a pessoa não enjoe. É possível você colocar, por exemplo, a cenoura 3 dias na semana de forma diferente. Né? Um dia você coloca ralada, outro dia você coloca um purê, o outro dia você coloca cozida, cortadinha, no outro dia você já pode colocar cozida em palitos. Tem várias formas, assim como abobrinha, que é tão sem graça, que não tem gosto de nada, mas você pode fazer uma abobrinha recheada, uma abobrinha crua ralada, uma abobrinha refogada. Tem várias formas, assada. Então, assim, é para explorar mesmo quais são esses tipos de alimento, quais os benefícios que eles trazem para o corpo humano, né? E as formas a gente poder
incrementar essa dieta com variação, tanto de preparação, de corte, de sabores, de cores, de textura, para que as pessoas não enjoem, consigam consumir sempre, né, uma variedade colorida, mas não enjoando, não ficando enjoado. Todo dia alface tomate. Todo dia alface tomate couve. Não existe só alface tomate couve e repolho, existe uma variedade imensa e tudo muito barato, né? Não tem nada absurdamente caro. O que é caro são os importados, que são essas modas de blogueira aí de palmito poponha, aspargo, né? São surreais, por quê? Porque não são produzidos aqui. O que é barato aqui? Todos os folhosos, né? É aipim, é batata doce, é isso que é barato, é isso que é regional, banana da terra, quiabo. Então, assim, a gente vocês têm que aprender. Quem, por acaso, não conviveu, não teve curiosidade, não gosta de comer, independente se você gosta de comer ou não, você tem que entender quais são os tipos, quais são as variações, quais são os modos de preparo para você poder fazer cada vez mais um planejamento alimentar variado. Estão me ouvindo bem agora, gente? Sim. Então, vamos lá. Sim. Tem alguém aí com paladar infantil, gente, de vocês? Paladar infantil que só gosta de arroz, feijão, batatinha, que acha que batatinha é verdura? Ou todo mundo aí come de tudo e adora tudo, até jiló? Menos jiló. Jiló eu acho que já é demais também. Jiló não será, não. É mais fácil falar do que eu gosto do que eu não gosto. Pois é. Então, isso que eu quero lembrar. Independente se você gosta ou não gosta, você tem que conhecer, experimentar. Se não conhece, pesquisa aí na internet, foto. Aspargo mesmo eu odeio, é horrível. Pois é, mas é famoso por quê? Por causa das blogueiras, né? Sim, Toda mas é ruim. Toda dieta de blogueira que você pega tem macarrão de abobrinha, aspargo com bacon e macarrão de palmito popunha, não é assim? E também cogumelos, né? Como A você faz farofa barato. de jiló também é bom, professora. Eu amo jiló, eu amo quiabo. Eu não gosto de jiló, nem quiabo, nem abobrinha. Ai, eu não gosto não, mas a farofa, eu como uma farofa de jiló. Nem maxixe. Jiló frito é uma delícia. Não gosto de jeito nenhum. Porque ele amarga, mas tem como você tirar o amargo dele antes de você fazer. Aí ele fica gostoso. Tudo é a forma de preparar. Como que é essa farofa de jiló? É igual quiabo que tem gosmenta, não, gente. Não vou de comer, não. Mas quiabo não necessariamente tem que ficar gosmento. Tem a forma de fazer que ele não baba. Entendeu? Tudo é forma de fazer. Vocês vão ter disciplinas Tenho mais pra coragem, frente. não. É ruim também. Vocês vão ter disciplina que chama gastronomia, técnica dietética, tudo que vocês vão aprender essas coisas. Porque é muito importante orientar. Por mais que você não goste de comer, se abomina jiló, mas você vai receber alguém no seu consultório que adora jiló, que você vai ter que incluir jiló. Você vai ter que incluir a abóbora, a abobrinha, a berinjela. Tem todos os gostos, né? Então, assim como os tipos de preparação de carne também. A grande maioria só gosta de carne frita. Então, você tem que entender dos tipos de preparação das carnes, né? Uma forma de não fazer frita, mas que vai atender o paladar dessa pessoa, que é assado, que é na air fry, né? Que é um que você ensopa e depois deixa o caldo secar até fritar na própria gordura. Então, tem vários métodos de cocção. Vocês vão aprender mais para frente. Mas agora, vocês vão entender quais são os tipos que tem na natureza, né? As variações e a importância deles. Isso que eu estou perguntando. Quem não tem o hábito em casa de comer todos os tipos de verdura e de fruta, é bom pesquisar na internet quando estiver estudando o que é cada um, né? Porque tem uns aí que eu tenho certeza que ninguém nunca viu, né? Que é muito raro, não faz parte da nossa cultura aqui local. Tem uns que são novidade, tem uns que são mais da cultura japonesa. Mas hoje, com a globalização, todo mundo come de tudo, todo mundo conhece tudo. Então, por mais que você nunca tenha comido, pelo menos identificar o que é de que grupo que ele faz parte é importante. Ok? Tem que ter interesse, tem que pesquisar. Igual criança.
Então, vamos lá. Reflita. Se pensarmos em um indivíduo saudável, que faça exercícios físicos regularmente e que inclua vegetais e cereais integrais em sua alimentação, é necessário que ele consuma suplementos alimentares? E aí, o que vocês acham? Acho que não, porque esses cereais e os vegetais vão suprir o que o suplemento vai fazer. Né? Porque onde que estão a maioria dos minerais e das vitaminas? Hein, gente? Onde que a gente encontra a maior parte de minerais e vitaminas? Os vegetais. Né? Então, se for uma pessoa que tem uma vida saudável, o que seria a vida saudável? Sem bebida alcoólica, né? Sem drogas, sem cigarro, dorme bem, faz atividade física e consome uma variedade, né? Um prato colorido aí de vegetais e cereais, provavelmente ela está conseguindo atingir a recomendação diária, né? E não é necessária a suplementação. Porém, mais uma vez voltando aqui, o problema da internet é esse, né? A pessoa sempre foi ativa, sempre alimentou bem, mas agora ela resolveu que ela quer mudar o corpo, ela quer ganhar mais músculo e tal. Aí ela segue determinadas pessoas que fazem propaganda de determinados produtos. Aí ela acredita que se ela consumir aquele suplemento, aquele whey tal, né, aquela glutamina tal, aquela creatina tal, ela vai atingir aquele corpo dos sonhos mais rapidamente. E aí acaba, tipo, se não é automedicando, que não é um medicamento, mas consumindo em excesso, porque ela já consome uma alimentação equilibrada e ainda está usando a suplementação, que vão gerar possivelmente uma intoxicação, uma sobrecarga renal, uma sobrecarga do fígado, né? Que lá futuramente, depois de uns 10, 15 anos nessa rotina, que vão surgir. Não vão surgir agora esses efeitos, vão ser mais para frente. Então, a importância de procurar um nutricionista justamente é essa, porque o nutricionista é o único profissional habilitado, né, para poder entrevistar, conversar, tirar as medidas eu não como mais besteira que tu. Oi? O nutricionista é o único capacitado para realmente pegar uma pessoa, medir, pesar, tirar, né, fazer toda a antropometria dele, fazer toda a entrevista e determinar ali qual é a quantidade necessária diária de ingestão. E se ele está comendo a mais ou a menos, ou o que ele precisa suplementar, através de exames bioquímicos, dá para saber em que está a deficiência, né? Quais são as taxas. Então, geralmente, não precisa suplementar. Só se é algum mineral específico que é mais difícil de se atingir com a dieta e que o alimento fonte é um alimento que essa pessoa não gosta de jeito nenhum, aí pode ser que ela esteja deficiente deste um ou dois, no máximo 3 tipos de determinados minerais ou vitaminas, mas isso é raro, porque geralmente, né, com a alimentação variada, a gente consegue atingir tudo, que é essencial. Ok, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Em relação às hortaliças, vocês sabem o que é hortaliça, gente? Porque geralmente a dieta ela vem acompanhada de uma lista de substituição de alimentos, né? Você faz uma dieta ali com um cardápio de um dia e coloca as opções que ela pode substituir através dessa lista de substituição. Aí nessa lista de substituição, geralmente a gente faz os grupos. O grupo de cereais, o grupo do pão, o grupo das frutas, o grupo dos óleos e gorduras, o grupo das carnes, né, o grupo das proteínas, e aí tem também o grupo de hortaliças. Aí é onde muitas pessoas confundem. Hortaliças entra tanto as folhas quanto os legumes. E aí elas são divididas geralmente entre hortaliças do grupo 1 e hortaliças do grupo 2. Geralmente os folhosos são considerados de caloria zero, que podem comer à vontade, né? Alface, couve, rúcula, repolho,
todas as folhas no geral. Espinafre, né? Porque você não consome muito, você não consegue comer muito, e é pouquíssima caloria que tem. Então, geralmente, fica lá no plano alimentar. Hortaliças do grupo 1, são todos esses folhosos, comer à vontade. Pode comer o quanto você conseguir, pode fazer uma bacia, temperar e comer. Porque tem pouquíssima caloria e tem muita fibra, né? Que vai ajudar aí na formação do bolo fecal e que vai ajudar no peristaltismo aí do intestino, né? A liberar essas fezes diariamente. Então, é interessante esse consumo aumentado de folhas. E aí, geralmente, vai ter hortaliças do grupo 1 e hortaliças do grupo 2. É hortaliças do grupo 2 que vão entrar os legumes, né? Cenoura, beterraba, pepino, tomate, abóbora, abobrinha, quiabo, maxixe, chuchu, jiló. Mas tanto os folhosos quanto os legumes são considerados hortaliças. Então, é isso que tem que estar bem definido na cabecinha de vocês para não se confundirem. Lembrando que batata inglesa, batata doce, inhame e aipim não é considerado legume, é considerado carboidrato do grupo de cereais igual arroz, igual macarrão, igual farinha de mandioca, igual fubá de fazer polenta, igual batatinha frita, igual purê de batata, igual sopa de aipim. Tudo isso não é legume, é arroz. É como se fosse arroz. A gente sempre considera eles do grupo do cereal. Por quê? Porque muitas pessoas colocam no prato arroz, feijão, macarrão, batatinha, farinha. Então, coloca 4 a 5 grupos de carboidratos na hora do almoço, na hora do jantar. E não entende por que está ganhando peso. E não entende por que está com triglicerídeos altos. E não entende por que está com a glicose alta, né? E aí se pergunta, mas qual verdura você come normalmente? Batatinha. Batatinha não deve ser considerada verdura, legume, nada disso. Por quê? É carboidrato, né? Quando a gente vai fazer ali essa nossa substituição, geralmente a gente opta por colocar batatinha, inhame e aipim como arroz. Porque come ou um ou outro. Se comeu arroz, não come a batata. Se comeu arroz, não come o aipim. É um ou outro. Deu para entender, gente? Deu para entender, Sim. gente? Sim? Sim. Então, vamos lá. Em relação às hortaliças, encontramos os vegetais folhosos e os legumes. Uma classe importante de hortaliças são as chamadas crucíferas ou brássicas, denominação proveniente da classificação botânica dessas plantas. Nesse grupo de alimentos, podemos encontrar repolho, brócolis, nabo, couve-flor, acelga, repolho, rabanete, etc. Esses vegetais contêm enxofre, um composto químico que apresenta um cheiro característico e que é responsável por muitos benefícios do organismo humano. Ao ser ingerido, após sofrer efeitos do metabolismo, surgem os glicosinolatos. A partir da ação enzimática, são formados os isotiocinatos, sendo o idol 3-carbinol 3C, o mais estudado, pois apresenta propriedades preventivas para alguns tipos de câncer. Então, o que tem de comum no paladar, no cheiro, características organolépticas do repolho, brócolis, couve-flor e repolho? O repolho repetiu 2 vezes. E rabanete. O que tem, gente? Quando a gente faz uma salada e deixa na geladeira, quando você abre essa vasilha, você sente cheiro de quê? Hein, gente? Repolho, brócolis, couve-flor, rabanete. Tem o cheiro característico de quê? Um cheiro de pum. Aqui em casa nunca sobra a ponto de colocar na geladeira de novo. Mas e quando você come muito repolho, brócolis e couve-flor, o que acontece com o seu intestino? Hein, gente? Não acontece nada com você? Dependendo da quantidade, regula
E dependendo da quantidade, desregula. Fica balanceado. E muitos gases, né? Geralmente eles causam muitos gases, justamente por conta desse metabolismo aí do enxofre. Então é característico deles. Porém, eles não devem ser excluídos. Por mais que o paciente reclame que eu não gosto de comer repolho nem brócolis, porque me dá muitos gases, né? Porque fica fedendo e tal. É importante porque, justamente porque eles são da família das crucíferas e após a digestão, eles produzem aí o I3C, que pode ser, né, utilizado para prevenir alguns tipos de câncer, principalmente câncer de intestino, por ser fibra. Então, a gente tem que incluir. Aí não precisa de colocar todo dia, né? Todo dia todos. Coloca um dia repolho, no outro dia brócolis, no outro dia couve-flor, no outro dia rabanete, né? Não precisa ser todo dia todos. Coloca um só. Porque um só em pequenas quantidades não vai fazer tanto estrago para quem tem problema com gases, né? Com flatulência. E é importante também, porque às vezes a pessoa não gosta de repolho, mas ama brócolis. Às vezes a pessoa odeia o brócolis, mas adora couve-flor, né? Às vezes a pessoa odeia todos, mas ama uma salada com rabanete. Então, você sempre vai tentar descobrir pelo menos um desse grupo que a pessoa gosta de comer e vai incluí-la de vez em quando, uma vez a semana, um dia sim, um dia não, né? Também para não enjoar, por ser um gosto muito característico, muito forte. Vocês conhecem todos esses, gente? Repolho, brócolis, nabo, couve-flor e acelga e rabanete? Se vocês virem a figura, você sabe identificar qual é qual? Nabo, não. Nabo, não? Não, nunca vi. Nabo é tipo uma abobrinha verde, porque ele é formado da abobrinha verde, mas ele é branco. Geralmente o nabo, a gente consome ele ralado cru. E ele é muito utilizado na alimentação japonesa, na cultura japonesa. Então, geralmente, quando você vai em restaurante japonês, que vem aqueles enfeites do prato, o raladinho branco não é chuchu, é nabo. Ele tem a aparência do chuchu ralado, mas é nabo ralado. Ele tem pouquíssimo carboidrato, tem muita água, tem muita fibra. Ele é ótimo para quem está fazendo dieta. Você pode consumir ele tanto cru quanto ele ensopado, em sopas, refogadinho. Você pode fazer ele de várias formas. É um paladar estranho porque ele não faz parte da nossa cultura. Mas tem gente que gosta, porque ele é tipo rabanete, ele é um pouco apimentado. Rabanete todo mundo conhece, né, gente? Que é vermelhinho por fora e branco por dentro. Uma bolinha. Tem alguém que não conhece rabanete? Hein, gente? Pode falar, pode precisa ficar com vergonha, não. Todo mundo já comeu rabanete? Eu conheço. Eu nunca comi isso, não. Rabanete, ele fica sempre na parte folhosa do supermercado. É uma bolinha vermelha que tem um monte de folha. Ele vem junto com a folha, geralmente. Alguns supermercados vendem o molho, vem uns 6 rabanetes mais ou menos com a folha, que parece muito com a folha da cenoura ou da beterraba. E tem alguns lugares que ele já vem sem essa folha, cortadinho só a bolinha vermelha. Que aí você ou rala ou fatia e come na salada. Porém, ele tem um cheiro muito. Não é bom você fazer muito e guardar, é bom fazer para consumir na hora, por conta desse cheiro. E ele é um pouco apimentado, aí é branco por dentro e vermelhinho por fora. E aí, quando você come, é uma leve ardência, tipo pinica. Não sei explicar muito bem, não. É um sabor bem característico. E a selga? Todo mundo já viu a selga, gente? Nunca nem ouvi falar, professor. A selga também é conhecido como couve chinesa. A selga também geralmente fica na parte de folhosos. São umas folhas da cor de alface, um verde bem clarinho com branco, ele vem igual o repolho. É como se fosse uma. Só que ele não é em formato de bola igual o repolho. Ele é comprido. E aí você vai desfolhando igual o repolho, vai tirando folha a folha. A selga. A selga ela amarga um pouco. Então, geralmente, você vai ver a selga
crua, cortadinha fininha, com cenoura, com laranja ou com limão, para evitar que ela amargue, ou refogada, igual repolho. Aí tem até um prato japonês que chama selga-maki, que em vez deles enrolarem o arroz na alga, eles enrolam na selga. Aparentemente, você pode achar que é alface ou repolho, porque tem umas que vem mais branca, tem umas que vem mais verde clara. Cortadinhas, você pode olhar rápido e achar ou é repolho ou é alface. Ou é misturado repolho com alface. Mas não tem, é tipo alface, não tem gosto de muita coisa, não. Pega o gosto do que você temperar. Couve-flor, todo mundo conhece, né, gente? Sim. O brócolis, nós temos 2 tipos de brócolis, né? Tem o brócolis que é chinês, que fala que é igual, tipo a couve-flor, né? E tem aquele brócolis que são as florzinhas, separadinhas. Eu, particularmente, prefiro o brócolis híbrido, o que é a florzinha separadinha. Eu não gosto daquele que parece a couve-flor, não. Eu acho aguado aquele que parece couve-flor. Para mim, eu tô comendo couve-flor verde. Mas tem gente que não gosta daquele que são as florzinhas e preferem aquele parecendo couve-flor. E assim, tem muitas utilizações, né? Pode ser salada, pode ser no meio do arroz. Tem pessoas que utilizam para substituir o arroz, né? Corta, praticamente tritura e refoga para dar a impressão que está comendo arroz. Tem gente que faz torta e substitui a couve-flor cozida como se fosse a massa. Dá para fazer pizza com massa de couve-flor, né? Cozinha couve-flor, tritura, bate com ovo, alguma farinha e assa, depois recheia. Então, assim, a couve-flor e brócolis tem uma variação aí imensa na cozinha, pode substituir muitas coisas e podem ser consumidas simplesmente como salada, né? Essa da florzinha fica legal colocar no arroz integral, até mesmo no macarrão, pode fazer gratinada, pode fazer só passada no azeite com alho, né? Pode fazer só no vapor, enfim, dá para brincar muito aí, dá para variar bastante e dar muitas opções para o paciente, uma forma de consumir, né? De formas diferentes, com texturas, sabores diferentes, para não enjoar. E de estar aí, né, sendo possível, ingerir esse I3C aí, que previne o câncer. Ok, gente? Quem está na dúvida, quem nunca viu, depois pesquisa na internet aí a fotinha e quando vê, compre para experimentar, que é muito importante. Você saber do que se trata. Viu? Combinado? Sim. Então, vamos lá. Outro composto que também faz parte da composição desses alimentos é o sulforafano, que apresenta propriedades benéficas à saúde, como a indução de síntese de enzimas detoxificantes ao organismo humano. Você poderá encontrar suplementos alimentares de I3C, no entanto, é preciso avaliar a finalidade de uso e o paciente, pois, partindo de uma alimentação saudável e de inclusão das fontes, né, dos alimentos fonte desse nutriente na dieta, já vamos ter a presença desse composto, então não precisa suplementar, né? É só colocar aí na dieta cada dia uma crucífera. Um dia repolho, um dia selga, um dia couve-flor, um dia brócolis, um dia rabanete, né? E variando. Nós temos repolho roxo, repolho branco, nós temos essa variação aí, tem a couve-flor, tem o brócolis híbrido e o brócolis, né, chinês. Então tem muita variedade, dá para fazer pratos super diferentes, né? E conseguir ingerir diariamente sem o paciente enjoar, ok? No caso da nossa base, da nossa pirâmide, né? Nos cereais, a gente pode destacar o quê? O trigo, o milho, o centeio, a cevada, o sorgo, a aveia, entre outros. Normalmente, apresenta-se em forma de farinhas e possui maior concentração de carboidratos, né? Trigo, a gente conhece o trigo como farinha de trigo. O milho pode ser tanto a espiga do milho, o milho cozido e o fubá de milho, que a gente faz a polenta, né? Centeio. Centeio, ele é utilizado em forma de farinha. Cevada também.
o sorgo é utilizado mais para alimentação de animais. Aveia ou farinha ou flocos finos, né? Geralmente mingau, acompanhando as frutas, substituindo outras farinhas em bolos, em pães, né? Em receitas. E são as mais conhecidas. Porém, tem que lembrar que mesmo a aveia tendo muita fibra, o milho tendo muita fibra, eles são carboidratos. Então, tem que ter muito cuidado com a quantidade. Mesmo tendo fibra, é carboidrato e não está liberado, não é à vontade. Então, vamos lá. Assimile. Algumas sementes que foram submetidas a melhoramentos genéticos ao longo dos tempos, com a finalidade de aumentar o rendimento da produção e a resistência a pragas, entre outras circunstâncias. No entanto, não podemos esquecer das sementes crioulas, que, por denominação, são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades. Então, vamos lá. A gente tem hoje os transgênicos, né? Que são sementes que foram melhoradas para resistir mais, para não precisar de tanto agrotóxico. E nós temos o melhoramento genético de muitos tipos de alimentos, gente. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar como era a banana há milhares de anos atrás. A banana era só semente. Hoje a gente tem umas sementinhas pretinhas que a gente vê na banana, não é assim? Pouquinho de sementinha pretinha que a gente vê na banana. Antigamente era basicamente semente. Então foi aprimorada, foi melhorada para que ela tivesse mais massa e menos semente e a gente pudesse consumir. O milho era completamente diferente, o milho era pequenininho. O milho, ele era de cores, ele não era, como é que fala? Visivelmente, ele não era atraente e ele era muito duro. Enfim, muitos alimentos foram melhorados, né? Foram estudados, foram testados, foram fazendo experiência até melhorar, a chegar ao que a gente tem hoje, né? Tanto que muitas pessoas batem na tecla que o trigo de antigamente, que o trigo utilizado para fazer os pães na época de Cristo, era praticamente outro alimento, que o trigo que a gente tem hoje foi tão modificado que a gente nem pode considerar que é o mesmo alimento da época da Bíblia, né, de tanta modificação que ele sofreu. Então, a grande parte dos nossas sementes hoje foram muito modificadas, e geralmente para melhorar aí, tanto a digestão, quanto a aceitação, quanto o paladar, né, quanto a produção, veio para beneficiar. Porém, alguns viraram basicamente outro alimento, né? E tem essa questão aí que citou das sementes crioulas. Alguém já tinha ouvido falar disso, semente crioula? Alguém conhece semente crioula? Eu não conheço. Pois é. Geralmente, né, essas agriculturas familiares, assentamentos, herdam até mesmo dos indígenas, de quilombolas, porque geralmente, gente, um agricultor, ele já vem de uma família de agricultores, né? Então, eles conhecem bastante essa questão dos fitoterápicos, né? De fazer chá com determinadas ervas, folhas, sementes. Então, eles vão melhorando também, né? Então, alguns tipos de feijão, alguns tipos de milho, a gente só encontra na produção aí de agricultura familiar. A gente não encontra em grande escala dessas agroetec, agropop aí igual esses lá do centro-oeste, né, de soja, de milho, essas plantações gigantescas. Geralmente você vai encontrar só aí de pequeno agricultor, pequena quantidade, é muito mais saboroso, né? Tem um olfato, um cheiro muito mais acentuado. Você vê assim de cara que é diferenciado. Aí vai envolver tanto tipo de terra, o fato de não usar agrotóxico, né? Porque a agricultura familiar geralmente não utiliza agrotóxico, tudo orgânico, tudo no tamanho menorzinho, não tem aquelas cenouras imensas, aquelas batatas imensas, aqueles pimentões gigantescos, é tudo pequenininho, né? Porque é tudo sem aí, fertilizante, sem agrotóxico, nada para acelerar. Então, geralmente são utilizadas mais pelos agricultores pequenos, familiares.
Ok? Perguntas, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá Não. tranquilo. Por enquanto, não. Não? Aí alguém até mandou aqui no grupo como eram as frutas aí. Viu a banana? Já viram no grupo? Era impossível de comer essa banana, né? Então, muitas foram modificadas para que a gente pudesse consumir. Porque era inviável o consumo e a produção. Depois vocês veem a reportagem. Muito bom. Obrigada, Clive. Os cereais não apresentam boas quantidades de proteínas e de lipídios. No entanto, existem os pseudo-cereais, que se constituem de proteínas de alta qualidade e que não contêm glúten. Apresentam quantidades semelhantes aos cereais quando comparados aos teores de carboidratos e lipídios. Podemos destacar o amaranto, a quinoa e o trigo sarraceno. Alguém conhece um desses três? Já ouviu falar? Já comeu? Já viu? Hein, gente? Amaranto, quinoa, trigo sarraceno? Eu nunca ouvi falar. Eu já Nem ouvi quinoa? falar, só nunca vi. Nem Nenhum quinoa? desses. Então, quinoa surgiu aí, viralizou como o alimento milagroso há uns 4 anos atrás, porque a quinoa ele é muito parecida com o triguilho de quibe. Então, você pode usá-la tanto em saladas, como se fosse aquele triguilho do quibe, misturada a carnes para fazer quibe, para substituir o arroz, né? Então, ela foi amplamente divulgada, caríssimo, tipo 1 quilo de quinoa, mais de R$100. Mas aí teve tanta adesão, principalmente nas dietas low carb, que aí foi só aumentando o preço, só aumentando o preço. Só que a quinoa, na verdade, ela é derivada dos Andes. Ela é o arroz com feijão do brasileiro, a quinoa é o arroz com feijão dos Andes. E aí, os andinos que produziam pararam de poder consumir para exportar, porque estava dando muito dinheiro exportar. Isso afetou a alimentação tradicional deles. Aí agora, já, tipo, quem gosta compra de vez em quando, mas já passou aquele fervor, né, daquela propaganda toda em cima da quinoa. É uma delícia a quinoa. Você hidrata igual o trigo do quibe. Coloca água para ferver, hidrata. Aí você pode refogar com alho, cebola e substituir o arroz. Ou você pode misturar ela hidratada na carne crua e fazer um quibe. Né? Tem várias formas de consumir. É gostosa. Só que não vale, né, o valor, que geralmente é R$100 o quilo. Na época que estava bombando, era mais de R$100 o quilo. Hoje em dia, uma caixinha com 200 gramas de quinoa deve estar uns 20 e poucos reais. Então, assim, é muito dinheiro, entendeu? Não vale a pena. Mas, para quem nunca experimentou, é bom. O amaranto são umas bolinhas, tipo flocos de arroz. É utilizado com leite, com frutas. E o trigo sarraceno, que também é uma bolinha que cozinha, pode usar em salada, né? Por quê? Porque eles são pseudo-cereais, porque eles têm maior quantidade de proteína do que teria um arroz, do que teria um trigo. Então, por isso que ia depender do objetivo da nossa dieta, né? Do objetivo que você quer atingir, a gente pode utilizá-los. Porque a gente consegue aumentar a qualidade proteica da dieta, principalmente se for numa dieta vegetariana, por exemplo, né? Porque a quinoa tem muita proteína de qualidade. Então, no vegetariano, ela pode entrar aí para substituir em algumas receitas e melhorar a ingestão proteica do paciente. Então, por isso que é importante vocês conhecerem de todos, para vocês lembrarem aí em determinadas situações, acrescentar. É um paciente com condições boas, financeira, que já é acostumado a comer, você pode colocar de olho fechado na dieta dele, não tem problema, né? Agora, uma pessoa assalariada que mora 5 pessoas numa casa, você não vai receitar, você não vai colocar na dieta a quinoa, né? Por isso que uma das perguntas, um dos levantamentos que a gente faz na primeira consulta
Você não vai perguntar assim, quanto você ganha por mês, mas você tem que sondar para tentar fazer um levantamento mais ou menos aí da renda dessa família e se essa família tem condições. Como que a gente descobre isso? Geralmente você pergunta a profissão, onde trabalha, aí você já tem mais ou menos uma noção de quanto essa pessoa deve ganhar pela profissão e local de trabalho. Aí você pergunta quantas pessoas moram na casa, aí você pergunta se a esposa também trabalha ou se o marido também trabalha, né? Aí você vai perguntando, aí você já vai tendo uma noção. Aí quando você faz o recordatório alimentar, um diário alimentar, um questionário da frequência alimentar, você vai ver ali o que a pessoa consome. Se ela marcar que ela come camarão, salmão, atum, aspargo, palmito, então provavelmente essa pessoa tem uma condição financeira muito boa. Então você pode fazer qualquer dieta de olho fechado. Agora, se a pessoa relata que só essa pessoa trabalha na família, aí o que ela come todo dia? Biscoito, água e sal, é arroz, feijão, farinha e carne, não come uma fruta, não come uma verdura, provavelmente, porque não tem condições de comprar. Aí você já vai ter que entrar com os alimentos extremamente baratos, folhas que são baratas, né? O aipim substituindo aí esse biscoito água e sal. Frutas mais baratas, banana, mamão, laranja, né? Você não vai colocar uva, kiwi, ameixa. Você vai colocar as frutas mais baratas, mais acessíveis. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem todos os tipos de alimentos que existem e principalmente forma de preparo e preço, valor. Quem não está acostumado a ir no supermercado, comece a ir no supermercado. Porque as pessoas brincam que eu sei de cor, gente. Qualquer preço que vocês me perguntarem, eu sei. De qualquer alimento. Eu sei falar se está barato, se está caro. Qualquer alimento que vocês me perguntarem. Professor, eu vi uma promoção aqui, tá na promoção mesmo? Eu bato o olho, eu sei se está na promoção ou não. Porque às vezes eles botam lá que é promoção, mas é o preço normal do alimento. Meu sonho de princesa. Porque vocês têm que conhecer, porque na hora de vocês fazer o planejamento, vocês têm que saber onde vocês estão pisando, o que vocês têm que colocar e se vai dar certo ou não. Porque se é uma pessoa que não tem condições, ela vai ter vergonha de falar que ela não tem condições. Então, se você fizer uma dieta com quinoa, com aspargo, com salmão, ela não vai falar nada, mas também ela não vai fazer e não vai voltar mais, né? Então, por isso que é muito importante você saber quem que você está atendendo, a condição dessa pessoa e o que você deve colocar, o que está mais barato, qual é a fruta da época, qual a verdura da época, que conta na época é mais barato. Igual agora a gente está na época da mexerica pocã. Daqui a pouco está um saco de pocã na feira por R$ 2, R$ 3. Então está na época de colocar pocã na dieta do povo, né? Quando está na época da abóbora, o quilo da abóbora está R$ 1, o quilo do chuchu tem época que está 50 centavos. Então, quando é a época do alimento sazonal, que a gente fala, né? A gente tem que aproveitar, que além desse alimento estar mais saboroso, que está na época mesmo dele, está bem mais barato. Né? Tem época que é a época da melancia, tem época que é abacaxi, vai variando, né? E aí os preços também vão variando. Igual ultimamente, semana passada que fui no supermercado, o alho estava R$ 40 o quilo do alho, e a cebola estava R$ 8 o quilo da cebola, e o tomate estava R$ 8 o quilo do tomate. Aí, se você está fazendo um planejamento alimentar e você sabe que está tudo nesse preço, você vai reduzir aí. Tipo assim, você não vai colocar tomate como opção de salada, né? Você vai diminuir as preparações que utilizam muito alho e muita cebola. Aí você vai adaptando. Aí, na mesma hora que você viu que o tomate está muito caro, você viu que a abobrinha está barata, ou que a cenoura está muito barata, que o repolho está barato, que a couve-flor está muito barata, aí você vai substituindo, né? Por isso que é interessante vocês saberem, tá? Sempre, mesmo que você não vá no supermercado, mas vê propaganda, folheto, né? Que sempre o supermercado está lançando, igual o Faé, toda semana saiu do Faé da semana, G Barbosa, Rondelli, Casa Grande, a maioria dos supermercados, gente. Você entra no Facebook do supermercado ou no Instagram do supermercado, vai estar lá os preços, né? Da semana, o que está na promoção. Aí já tem uma noção. Tem lugar que tem dia da semana que é o dia da carne mais barato, tem dia da semana que a verdura está mais barata. Então, isso é muito interessante que você já orienta o seu paciente onde ele deve ir. Não é fazer propaganda de supermercado, não, que você não vai ganhar nada com isso. Mas ajudar, já que você vê que a condição dele não é tão boa, que realmente ele está querendo mudar a alimentação e que realmente ele não consome esse tipo de alimento, orienta, ó, tal dia, na segunda-feira, em tal lugar, é promoção de verdura, ó, tal dia, em tal lugar, é promoção de carne, é promoção de frango. Então, a pessoa já fica assim mais antenada e talvez ela vai realmente conseguir adquirir maior quantidade de variedade de alimento e parar de
comer só alface e tomate, por exemplo, né? Que a grande maioria faz. Ok, gente? Ok. Então, assim, mais uma vez eu falo, nutricionista não precisa de ser cozinheiro, você não precisa de saber fazer as comidas, mas você tem que entender da receita, como que faz uma lasanha, quais são os ingredientes que vão numa lasanha, como que faz uma feijoada, quais são os ingredientes que colocam na feijoada. Por quê? Para quando você for calcular, você já sabe que na lasanha tem macarrão, tem carne, tem queijo, tem molho branco, que na lasanha tem, que na feijoada tem vários tipos de carne, tem carne salgada, né? Embutidos. Então, tudo isso é importante você saber. Você não precisa saber fazer uma feijoada, mas você precisa saber o que normalmente vai numa feijoada para quando você precisa calcular, né? Até sobremesas, no geral, não precisa saber fazer, gente. Mas você tem que ter curiosidade de pesquisar receitas, sugestões, opções, tipo, ensaladas. Como é que você faz para a pessoa que não gosta de salada comer salada? Uma salada diferente, colorida, com morango, com queijos, com castanha para dar uma crocância, com manga. Enfim, tem que brincar, tem que variar, né? Palmito, milho verde, tem que ir misturando uma coisa que a pessoa gosta. Ela fala assim: eu amo milho verde, eu amo azeitona, só que não come salada nenhuma. Aí no começo você começa a incentivar, a colocar no meio do alface, no meio de um brócolis, aí para tentar, já que você gosta tanto do milho e da azeitona, então vamos misturar o milho e azeitona num tipo de salada, para você adaptando seu paladar a comer essa salada. Então você tem que ir usando de artifícios para conseguir que essa pessoa pelo menos experimente, come. E, gente, nós comemos com os olhos. Todo mundo come com os olhos. Às vezes você não está nem com fome, mas você vê uma coisa tão bonita que dá vontade de comer. Com a salada é a mesma coisa. A pessoa não tem o hábito de comer salada. Mas às vezes você vê uma salada tão bonita, tão colorida, com um molho tão gostoso, né? Um molho aí de iogurte natural, com limão, com ervas, gengibre. Tem tanta receita de molho, mostarda com mel, maracujá. Tem muita receita de molho, mas tem que lembrar que molho pode ficar muito calórico. Molhos não calóricos, de preferência molhos feitos em casa, que aqueles molhos prontos são cheios de conservante, cheio de glutamato e muito calórico, né? Passar receitinhas de molhos saudáveis, molho com, tipo, o gengibre, que muitas pessoas utilizam como termogênico, né? Com açafrão da terra. Você pode brincar com muitos condimentos aí que vão melhorar o paladar, melhorar o sabor e pode trazer benefícios de anti-inflamatório, né? De antioxidante. Então, por isso que é muito importante vocês pesquisarem. Ficar à toa, entra no Instagram aí de receita, entra no Instagram até mesmo dessas blogueiras aí, que tem algumas, gente, que são de serviços. Mas tem algumas blogueiras, ou até mesmo nutricionistas, que vendem e-books, né? Que fala e-book, que com várias receitas diferentes. Então, assim, é mais para vocês irem aguçando aí a mente de vocês, vendo as possibilidades que tem de conseguir fazer uma maior variedade aí de receitas para que você consiga atingir, né, o seu paciente e que ele experimente de tudo um pouco, de preferência alimentos mais baratos e saudáveis, né? Tipo formas de congelar para quem não tem tempo, formas de manter fresco por mais tempo, de tentar mesmo otimizar o tempo para que não tenha aquela desculpa, não como porque eu não tenho tempo, né? Então é muito importante vocês pesquisarem, lerem bastante coisa de receitas no geral, conhecer, às vezes você vê lá na receita um nome que você nunca viu na vida, joga na internet e vê o que é esse alimento, se é fruta, se é verdura, se é cereal, né? O que ela tem de bom, se realmente é importante acrescentar aquilo na dieta ou não. Então, tudo isso é importante, é curiosidade mesmo, é conhecer, é brincar, porque a variedade é gigantesca. O nosso Brasil produz muita coisa legal. E, por questão mesmo de cultura, de região, tem muitos alimentos que a gente não conhece, né? Igual, por exemplo, eu nunca comi açaí salgado. Lá no norte, o povo come o quê? Açaí com peixe, né? Açaí com farinha,
tem aqueles pratos lá do norte do Pará, que é tucumã, tacacá, que tem que ficar cozinhando 8 dias, porque senão pode até matar a pessoa. Enfim, a nossa cultura é riquíssima, né? Cada região tem uma característica, tem um fruto diferente, um óleo diferente. Então, é muito importante a gente conhecer tudo, porque não quer dizer que você vai formar e vai continuar aqui. Você pode formar e arrumar um emprego lá em Manaus, e aí? Você não conhece nada da cultura do Manaus, aí você vai atender o paciente e vai cair para trás, porque você não vai entender nada que ele está falando. Então, é muito importante conhecer a diversidade do nosso país, principalmente alimentar. Ok? Perguntas, gente? Não, tô tranquilo. Não? Então, vamos para a atividade. Nossa atividade vai valer 500 pontos. E é o seguinte. O conhecimento adquirido até aqui sobre a composição das frutas, hortaliças, cereais e pseudocereais é importante para que você possa pensar em cardápios mais variados ao atuar como um futuro nutricionista. Dessa forma, vocês vão formar duplas, ou você pode decorar uma ficha técnica de um alimento de origem vegetal e apresentar. Por exemplo, tem gente que falou aí que nunca viu o rabanete. Aí você pode pesquisar tudo do rabanete agora e fazer uma ficha técnica dele. Como seria essa ficha técnica? Rabanete é o quê? Fruta, verdura, cereal? Aí você vai colocar. O que tem no rabanete? Qual a quantidade de água, qual a quantidade de fibra, qual a quantidade de carboidrato, qual a quantidade de lipídio, qual a quantidade de proteína. Rabanete tem o quê? Ele é de que grupo? Ele é anti-inflamatório? Ele ajuda no intestino? Ele ajuda para diminuir a glicemia? Aí vocês vão pesquisar. Então, vocês podem escolher aí qualquer alimento de origem vegetal que está no livro de vocês nessa parte, unidade 4, seção 1, né? Lá citou nabo, rabanete, batata, que mais que citou de diferente? Quinoa, amaranto, tudo isso que a gente falou aqui na aula, seria interessante vocês pesquisarem mais esses que não são tão usuais, tão conhecidos. Aí vocês vão fazer essa pesquisa, elaborar essa ficha técnica, né? Em dupla. E aí são 8h15. Se até 9 horas todo mundo conseguir fazer, vocês podem apresentar hoje mesmo. Se vocês não conseguirem fazer, a gente já inicia a aula que vem apresentando. Mas procurem coisa legal, coisa interessante, gente. Pode colocar também forma de fazer, onde fica mais saboroso, como as pessoas preferem ingerir esse tipo de alimento, se é cru, se é cozido, se é assado, se é frito. Pesquisem, né? Busquem aí novos paladares, novas receitas, né? Quem sabe até vocês vão atrás para comprar amanhã para experimentar. Mas eu quero aguçar mesmo a curiosidade de vocês. Tem Então, pode ser livro ou em esses dupla ou alimentos, individual. professora? Está no livro, é unidade Ah, 4, tá. seção 1. Pode escolher bom. qualquer um deles que está citando lá. Tá. Pode ser um só? Um alimento, qualquer alimento. Se quem quiser fazer mais, pode fazer também. Tá bom. Tá bom? Pode ser, então, se até 9 horas todo mundo conseguir fazer, a gente apresenta hoje. Senão, a gente inicia a aula que vem apresentando. Mas tragam coisa interessante, coloca fotinha para todo mundo ver o que é. Se quiser colocar uma receitinha para depois todo mundo tentar fazer em casa. Vamos usar a criatividade. Tá bom, gente? Combinado? Ok. Então, tá bom. Então, vou encerrar a gravação aqui. E 9 horas, eu pergunto lá no grupo se tá tudo ok, se dá para fazer hoje ou não. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Vamos fechar aqui.